Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a igreja. Continuaremos nossa exposição no livro de Romanos. Para isso, abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso de número 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso de número 9, até o verso de número 17. Romanos 4, 9. Diz assim a palavra do Senhor: Veem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Oremos. Grandioso e eterno Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreender a porção do seu evangelho. Que o pregador desta noite consiga entregar a sua mensagem fielmente ao seu desejo, ó Pai. Que a igreja reconheça a sua voz com o coração atento, com o ouvido atento, para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Ajuda-nos, Senhor, a aprender um pouco mais sobre o seu santo nome. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vocês sabem o que é isso? Isso é uma aliança. E se ela estiver nesse dedo, você sabe o que é? Automaticamente você vai dizer, é uma aliança de casamento. Rapidamente você vai identificar isso. Mas o que é mais importante? A aliança de casamento ou o casamento em si? O casamento, né? É o que está sendo simbolizado aqui. A minha é de prata porque eu perdi a minha. Imagine se a aliança fosse mais importante do que o casamento. E eu perco minha aliança. Ixi, perdi o casamento? Não é bem assim. Nesse texto que nós lemos, os judeus, eles tinham um pensamento do seguinte: o símbolo é mais importante do que a coisa simbolizada. Uma outra coisa que nos remete a isso é quando a gente pega aqui o carro, vai em direção a Itapecerica, logo ali na frente tem uma placa dizendo: bem-vindo a Itapecerica da Serra. Mas aquela placa é Itapecerica? Não, não é. Mas quando você chega ali, você sabe, agora eu estou na cidade de Itapecerica. Os judeus olhavam para a circuncisão e achavam que a circuncisão era a coisa mais importante. E o que Paulo está dizendo aqui vai de encontro com o que eles pensavam. Paulo vai ensiná-los de uma forma didática, de uma forma lógica, o que é mais importante na vida. Que não é
a circuncisão, embora a gente vai entrar numa discussão aqui mais para frente sobre isso. Mas veja, Paulo vai argumentar biblicamente sobre isso. E os judeus estavam acostumados a ler toda a Torá, estavam acostumados a ouvir toda a Torá. Eles estavam acostumados a ouvir tudo que Moisés havia escrito. Isso era normal. Isso é uma coisa que aconteceria normalmente, semanalmente, nas sinagogas. Então veja, vem, pois, esta bem-aventurança. Que bem-aventurança é essa? É exatamente o que o reverendo Samuel pregou semana passada, dizendo, no versículo 7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, Paulo começa dizendo assim, essas bem-aventuranças é somente para quem é circuncidado ou para quem é incircunciso também? É somente para um ou somente para o outro? E aí continua, visto que dizemos que a fé foi imputada a Abraão. A justificação pela fé nada mais é do que perdão de pecado. Nós fomos justificados pela fé. O nosso pecado foi perdoado. É isso que está dizendo aqui. Só que os judeus diziam assim, você precisa ser circuncidado para ser perdoado. Mas então, como isso se deu? Como isso aconteceu? Por que essa ordem? Essas são as perguntas que a gente deve responder. A gente precisa primeiro ser circuncidado para depois ser perdoado? A gente primeiro precisa ser batizado para depois ser perdoado? Ou ao contrário? E é isso que chama mais atenção. Os judeus viam que a circuncisão tinha um alto valor e era a base de tudo. Se você não cumprisse a circuncisão, você não seria justificado. E é interessante que quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, vai dizer que Abraão creu e obedeceu ao Senhor. Em Gênesis 15, que nós lemos hoje na liturgia, diz que a promessa, que Abraão creu na promessa e por isso foi-lhe imputado a justiça. Ora, ainda não vimos nada de circuncisão, mas biblicamente Abraão creu na promessa em Gênesis 15. E a circuncisão vai se dar só em Gênesis 17. Então tem algo aqui que a gente tem que parar, pensar. O que veio primeiro? A circuncisão ou a justificação? E é isso que Paulo está mostrando para eles. Falou assim, algo veio primeiro. Abraão foi justificado primeiro. E alguns rabinos dizem que entre Gênesis 15 e Gênesis 17 passaram-se 29 anos. Peraí. Se é necessário que eu seja circuncidado para ser salvo, para ser justificado, o que aconteceu com Abraão? 29 anos depois ele foi circuncidado? Então a conta não fecha. E Paulo está mostrando isso diante deles. Está falando assim, olha, presta atenção. Primeiro Abraão foi justificado. E só depois, 29 anos depois, conforme eles mesmos acreditavam, é que foi instituído a circuncisão. Na renovação ali da aliança. Então, algo acontece primeiro. E conosco não é diferente. Você não vem aqui participar do rito do batismo para que seja salvo depois. O reverendo Samuel pergunta, você crê plenamente na obra redentora de Jesus? Aí a pessoa diz, sim, eu creio. Então, será que essa pergunta está errada? Porque ele devia falar assim, vamos te batizar, depois eu vou te perguntar isso. Não faz sentido. Primeiro, a ação de Deus é feita no coração do homem. E aí sim, ele se volta a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Tem um caminho a ser traçado. E aqueles judeus não entendiam isso. Achavam que Abraão primeiro foi circuncidado. Mas eles estavam
errando em uma doutrina seríssima por talvez não perceber a incoerência da sua justificação. Veja que agora é tão simples o que veio antes e o que veio depois. E aí a gente, às vezes, acha que devemos cumprir todos os ritos, devemos vir à casa do Senhor, devemos ser batizados, ceiar, mas o nosso coração ainda não está em Deus. O nosso coração ainda não descansa em Deus. Ainda queremos conquistar a salvação por meio da nossa própria força, por meio do nosso próprio entendimento, ou talvez por simplesmente obedecer algo que foi ordenado. Mas aí você pode me perguntar, então, Jean, a circuncisão não tem nenhum valor? Não, não é isso que Paulo está dizendo. A circuncisão e o batismo têm muito e muito valor. Ela só não é a base da justificação. Todas as bênçãos que foram direcionadas ao povo de Deus, aqueles que eram marcados pela circuncisão, era o povo que receberia as bênçãos do Senhor. O batismo hoje é da mesma forma. Nós não vamos nos batizar para ser salvo. Nós nos batizamos porque já fomos salvos. E o nosso coração anseia por fazer a vontade do Senhor, não por obrigação, mas por amor. O Senhor instituiu o batismo, o Senhor instituiu a ceia. E aí agora, nosso coração mudado, quebrantado diante dele, olha e fala assim, eu preciso fazer a vontade do Senhor. Eu preciso caminhar em direção ao Senhor. E às vezes a gente já está com o coração inclinado a fazer a vontade do Senhor. E eu te digo, se você já anseia por um batismo, se você já anseia por ceiar mensalmente conosco, o que falta para você dar um passo em direção ao Senhor, entregar a sua vida a Jesus, a viver uma vida plenamente com o Senhor, a se arrepender dos seus pecados e cumprir a vontade do Senhor, não porque eu estou dizendo, não porque o presbítero, a Bíblia está dizendo, ou que o reverendo Samuel está dizendo, mas porque o seu coração já está inclinado a fazer a vontade do Senhor. O seu coração já foi transformado, já foi quebrantado. Renda-se ao Senhor. Deixe que o seu joelho se quebre diante de Deus. Não seja como os judeus aqui, querendo cumprir os ritos para obter a salvação. Viva pela fé. Viva uma vida pela fé. Você tem um Redentor para lhe salvar. Você tem o Senhor dos Senhores para lhe salvar. A circuncisão apenas simbolizava aquilo que havia no coração de Abraão. Pense no seguinte, quem lembra do cheque aqui? Você fez uma atividade e recebeu um cheque lá, valor certinho, tudo certinho, mas o dono da conta não assinou o cheque. Aí você chega no banco e fala assim, vim descontar esse cheque. Aí o banco vai falar assim, você veio, mas tem que estar assinado aí, tem que estar autenticado. Pode estar tudo certo, mas se ele não tiver assinado, você não recebe. Abraão creu na justiça, creu na promessa do Senhor. E quando há a instituição da circuncisão, Deus está mostrando para o povo que Abraão creu. É um sinal visível de que ele creu. O batismo é a mesma forma. É um sinal visível que nós pertencemos ao povo de Deus. Abraão teve o seu selo visível. O ponto é que o sinal do pacto é o sinal de todos os benefícios que aquele povo receberia. O termo selo nas Escrituras é um termo muito importante. Porque veja, você foi comprado, você foi redimido e você foi selado. Lembre-se que quando há um selo, é porque
aquilo é muito importante e aquilo não pode se perder. Antigamente, quando o rei escrevia uma carta, ele derretia a cera, colocava o seu anel sobre aquela cera e dava aquele símbolo. Estava mostrando que aquilo era real. E quando nós somos selados, é muito mais do que uma posse. É muito mais do que um simples símbolo. Deus está falando, tem algo em você, o meu selo está em você. E esse selo não se perderá, porque esse selo é meu. Esse selo voltará para mim. Então, quando você é selado, quando nós somos selados, nós descansamos no Senhor, porque o Senhor cuida do que é seu. Você foi comprado, redimido, selado pelo Senhor. E Abraão se torna, então, o pai de multidões. O pai de todos os que creem. Abraão se torna o pai dos circuncisos que cumpriam a circuncisão. E se torna o pai também dos incircuncisos. E todos eles, circuncisos e incircuncisos, são salvos da mesma maneira pela promessa da fé. Todos nós somos salvos pela fé. E é isso que nós devemos viver hoje. Viver uma vida confiante na fé. Assim como Abraão foi salvo, você e eu também fomos salvos. Você e eu fomos transformados da mesma maneira. Não é porque nós cumprimos ou não cumprimos alguns ritos. Você e eu fomos salvos. Então eu quero mostrar para você que não é um simples ato de cumprir um batismo ou de cumprir a circuncisão que você será salvo. Mas crer verdadeiramente em Jesus Cristo. Você precisa ser batizado? Precisa. Você precisa participar da ceia do Senhor? Precisa. Mas isso não é a base da sua salvação. Isso é reflexo de que você já foi salvo. Então, semana passada o reverendo Samuel mostrou que a salvação não é pelas obras. E aqui, Paulo está dizendo, a salvação não é por cumprir alguns ritos. A salvação sempre é pela fé. E essa doutrina parece simples e objetiva, mas a partir dessa doutrina que houve vários problemas durante toda a história da igreja, várias interpretações equivocadas, até que, um certo momento, Lutero resgata essa doutrina de novo, mostrando que a justificação pela fé é um ato de Deus. Eu não estou aqui inventando uma doutrina da igreja presbiteriana. Estou falando sobre a doutrina do Senhor. É assim que o Senhor decidiu nos salvar. Agora, renda-se ao Senhor. Creia no Senhor. Pelas suas forças, você não pode ser justificado. E em diante, Paulo vai tratar mais uma vez o que os judeus pensavam em discordância. Agora só que com a lei. Então os judeus pensavam, eu tenho que participar da circuncisão e eu tenho que cumprir a lei integralmente para ser salvo. Mas Paulo vai dizer, não é isso. Não é pelo cumprir da lei. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé. Veja que às vezes a gente, no decorrer da leitura, a gente não para observar algumas coisas. O que Paulo está dizendo aqui, nós vamos resumir sobre os 10 mandamentos. Alguém cumpre os 10 mandamentos? Não. Aquele povo que estava lá também não cumpria, assim igual a nós. Ninguém cumpria isso. Então, se a promessa é baseada no cumprimento da lei, acabou. Se a gente tem que cumprir a lei para receber aquela promessa, acabou. Ninguém vai receber essa promessa. Abraão não vai receber essa promessa. Por quê? Nós não cumprimos a lei. Então não tem como a gente achar que vai cumprir a lei para receber uma promessa. A lei
ordena a ira. A lei traz a ira. Então a ira de Deus vem sobre os transgressores da lei. Quem são os transgressores da lei? Somos nós. Então como uma promessa vai ser baseada no cumprimento da lei? Em Gênesis, a promessa era a terra de Canaã. Mas aqui, Paulo trata de uma forma interessante. Veja que no versículo 13, ele vai dizer que era herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. Mas era a terra de Canaã. Há algo interessante sobre a revelação do Senhor. A revelação do Senhor funciona como uma boca de jacaré. Assim, ó. No meu pulso aqui está Gênesis. Na ponta dos meus dedos está Apocalipse. Conforme o tempo passa, o Senhor vai revelando mais e mais coisas. A revelação de Deus é progressiva. Entenda-me bem, não é progressista. Progressivo é aquilo que vai progredindo conforme o tempo. Às vezes, quando a gente fala sobre circuncisão, você pode pensar assim, mas por que era só o homem? Por que não a mulher também passava por algum tipo de rito? Mas agora, no Novo Testamento, a mulher e o homem passam pelo batismo. Então, a revelação vem progredindo e ampliando a extensão dela. Assim como antes era a terra de Canaã, agora é o mundo inteiro que vai ser abençoado a partir da promessa feita a Abraão. E isso enche o nosso coração, ou melhor, deveria encher o nosso coração. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se a revelação de Deus não fosse abrangendo todas as áreas, nós não estaríamos aqui. Se tivéssemos que cumprir a circuncisão, nós não estaríamos aqui. Porque a revelação foi abrindo e foi mostrando e abrangendo todo o mundo. É uma promessa com alcance global. E em segundo lugar, é uma promessa messiânica que vai de encontro ao verdadeiro descendente de Abraão, que é Cristo. Quando nós lemos Gênesis 15, nós vemos quanto aponta para Cristo. E agora nós somos da família de Abraão. É impossível de saber qual é o tamanho da descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. A expressão da lei é posta em contraste com a fé. Se é pela lei, já não é mais necessário a fé. Os da lei são as pessoas que agem de forma a obedecer estritamente à lei. E não digo que é errado obedecer à lei. Pelo contrário, devemos obedecer. Mas devemos entender que não é por isso que nós somos salvos. Que a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. O breve catecismo de Westminster responde: o que é pecado? A resposta dada é: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Qualquer transgressão da lei de Deus traria a ira do Senhor sobre nós. E a promessa nunca seria cumprida. A promessa que o Senhor faz é com base na fé. Se a lei provoca a ira de Deus, então o favor divino, que é a fé e a promessa implicam, não pode ser alcançada através da lei. Quando se busca a lei, perde-se a base da fé e da promessa. O oposto entra em ação, anulando assim a fé e a promessa. O que a lei efetua não é justificação. O que a lei efetua é a ira de Deus. Nós deveríamos cumprir integralmente a ira de Deus, a lei de Deus. Mas como nós vimos até Romanos 3,19,
É impossível cumprir integralmente a lei de Deus. Essa parte de Romanos foi apenas para mostrar quem nós somos diante de Deus, o que é o nosso coração, o que nós de fato somos. A cada pregação a gente se sente cada vez mais rebaixado a nada. Mas é aí quando você compreende o que você é, quando você compreende o que o seu coração é, e você olha o que o Senhor fez por você, é impossível não ser transformado. É impossível não se humilhar, porque nós não somos bons. Se você acha diferente, talvez você ainda não entendeu o que Cristo fez realmente por você. Você não é bom. Você necessita do amor de Deus. Foi Ele quem nos fez. Ele que nos formou. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele que governa todas as coisas. Ele que nos deu a lei para mostrar a sua santidade. E aí, quando a gente peca, a gente não está pecando contra um abstrato. A gente está pecando contra o Criador de todas as coisas. Então, o Criador de todas as coisas, quando vê o pecado, se indigna contra o pecado. E a sua ira é suscitada a partir da sua lei. A lei só revela quem nós somos, mas a promessa do Senhor, a fé do Senhor, uma fé verdadeira em Cristo Jesus, é o que vai transformar a nossa vida. E há dois caminhos aqui para você. Se você quiser caminhar no caminho da lei, ótimo. Mas você encontrará ira e condenação no final do caminho. Mas se você quer caminhar no caminho da fé, você encontrará graça e salvação. Então, o que você está esperando? Creia no Senhor Jesus, para que no final do seu caminho você receba graça e salvação. Deus não disse a Abraão: obedeça a esta lei e você será salvo. Deus disse a Abraão: confie na minha promessa e será salvo. A promessa que nós temos é que Jesus Cristo retornará e levará a sua igreja com ele. Jesus Cristo retornará para nos salvar. Então, creia nessa promessa. Deus é gracioso e a salvação é um dom da sua graça. Na graça de Deus, ele faz as promessas que nós recebemos a partir da fé. A fé só tem a acrescentar na sua vida. Somente a justificação é pela graça. Somente através da fé poderemos tomar posse da promessa que o Senhor fez desde Abraão até agora. O Senhor prometeu a salvação eterna. Através da fé, nós viveremos com a confiança no Senhor. E veja que no 4:1, para nós encerrarmos, diz que Abraão é nosso pai segundo a carne. Mas depois, Abraão é pai de todos nós. Ele é muito mais do que um pai segundo a carne. A revelação está mostrando que vem progredindo. Era o pai na carne, da circuncisão, mas agora é um pai espiritual de todos nós. Todos nós somos frutos da promessa que o Senhor fez a Abraão. Compreender essa doutrina é fácil. Não é difícil. O difícil é viver essa doutrina. Às vezes a gente pensa, ou ouve, alguém dizer assim: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, coisa para lá, coisa para cá, eu tenho que colocar um tijolinho no céu, eu tenho que fazer tantas coisas. Mas não é isso que é a palavra de Deus. Algumas igrejas colocam tanta carga que é impossível de ser carregada.
Jesus não coloca carga sobre nenhum de nós. A igreja de Deus não coloca carga sobre nenhum de nós. Não há uma mega carga sobre nós. O que é dito é que nós tenhamos fé verdadeiramente em Jesus. Lembrem de Jesus entrando na entrada triunfal. Todo mundo ali recebendo Jesus, adorando. Jesus em cima do jumentinho. Todo mundo recebendo com palmas, com cânticos. E uma semana depois, Jesus está preso, está todo ferido, vai ser condenado. E as pessoas que estavam ali eram as mesmas que estavam na entrada triunfal de Jesus, por causa da festa da Páscoa. E então, veja, aquelas mesmas pessoas que criam que Jesus era o libertador, agora estão de frente para ele e pensando, Jesus, o Senhor veio nos libertar. Por que está aí tão fraco? Apanhou tanto. Então, condena ele que ele nos enganou. É porque eles esperavam que viesse um Jesus libertador. Eles esperavam que viesse um Jesus que libertaria eles das garras do Império Romano. Mas não era isso que Jesus disse. Eles criam em Jesus, mas em um Jesus falso. Eles criaram um Jesus para si mesmos. E quando Jesus não atendeu às suas próprias expectativas, eles ficaram frustrados e falaram, condenem esse Jesus porque ele nos enganou. Ele não vai nos libertar, ele é fraco. Às vezes, você cria um Jesus para si e espera que esse Jesus lhe salve. Espera que esse Jesus faça a sua vontade. Mas esse Jesus não é o Jesus bíblico. Esse Jesus não é o Deus Emanuel. Você criou um Deus para si. Olhe para as Escrituras e creia verdadeiramente no Jesus das Escrituras. Não crie um Deus para si. Às vezes você acredita em Jesus, mas acredita em um falso Jesus, em um falso Deus. Não faça como aqueles homens. Em Gálatas 3, diz assim, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós merecíamos a condenação. Agora somos herdeiros de uma grande promessa. Esse é o nosso Deus, que nos amou tanto, que nos fez herdeiros de uma grande promessa e que nós possamos descansar em nosso Deus, porque Ele é fiel e justo. Não viva pelas suas próprias forças. Viva segundo a fé em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.